Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Dando continuidade aqui ao estudo de convecção de calor, vamos começar com o estudo do escoamento laminar sobre placa plana. Aí aqui tem até um esquema que peguei de um livro-texto. Então a gente vai focar aqui nessa região do escoamento laminar, né? No qual a gente consegue fazer um tratamento analítico do escoamento. Então vamos ver como que a gente determina o coeficiente de transferência de calor para essa região aqui, né? Aí passando aqui para a nota de aula, então aqui já está representado esquematicamente, né? Então aqui a gente tem a nossa placa plana, essa parte plana aqui embaixo. Aqui eu já representei o que seria a camada limite hidrodinâmica, né, em azul. O perfil de velocidade varia de zero em contato com a parede até o infinito, né, na borda da camada limite. E também eu representei aqui a camada limite térmica, né, representada em vermelho, que ela define a variação do perfil de temperatura, né? Então, em contato com a superfície, o fluido vai ter a temperatura da superfície, está representado aqui, né? Aí longe da superfície, ela vai tender a ter infinito, né? Que é a temperatura longe da superfície. Então, aqui a gente considera que tem um escoamento com o infinito e tem infinito, né? Chegando em contato com a placa. Então, vindo de longe, né? Perfis uniforme de temperatura e velocidade. Aí, devido ao contato com a placa, ele vai sofrendo o efeito da placa, né? Então, aqui vai ter a camada limite hidrodinâmica e a camada limite térmica. Aí, como a gente determina o coeficiente de transferência de calor, né? Então, olhando aqui do lado direito, já até coloquei as expressões, né? Para adiantar. Considerando que a temperatura da superfície é conhecida, então como que a gente determina o coeficiente de transferência de calor, né? Então, a gente pode igualar o fluxo de calor em y igual a zero, conforme a gente discutiu na aula passada, né? Aqui a velocidade é nula, então a gente pode aplicar direto a lei de Fourier, conforme está apresentado aqui, né? E esse fluxo de calor vai ser o fluxo de calor transmitido através de convecção, né? Então aqui a gente vai ter um fluxo de calor de condução igual ao fluxo de calor de convecção, né? O que vai ser o fluxo de calor de convecção? Vai ser igual a H, Ts menos T infinito, né? Pela lei de resfriamento de Newton. Aí daqui a gente está interessado no H, aí então é só passar o Ts menos T infinito, né? Dividindo, aí a gente chega nessa expressão. Só que aqui a gente depende da derivada do perfil de temperatura em y igual a zero, né? Aí como que a gente determina isso? A partir do perfil de temperatura. E como a gente determina o perfil de temperatura? A partir da equação da energia, que está representada aqui embaixo, né? Que a gente derivou na aula passada, que corresponde à primeira lei da termodinâmica na forma diferencial para um fluido escoando, né? Muito bem. Reparem aqui, conforme já foi enfatizado, né, na aula passada, essa daqui é uma equação diferencial parcial da temperatura, depende segunda ordem no espaço, primeira ordem no tempo, né? E ela é função do perfil de velocidades. Então, como nesse caso aqui é um caso de convecção forçada, então a gente vai assumir que o perfil de velocidade não depende da transferência de calor, então a gente vai determinar inicialmente o perfil de velocidades de modo independente, para depois aplicar nessa equação aqui para a gente chegar no perfil de temperatura. Com o perfil de temperatura a gente consegue calcular a derivada aqui e calcular o coeficiente de transferência de calor, né, que é o parâmetro de interesse. Então vamos lá. Aí já descendo aqui, já comecei até a organizar a derivação do problema. Então considerando o problema hidrodinâmico, então vamos considerar, esquecer por um pouquinho o processo de transferência de calor. Então aqui repetir, né, a representação da placa, a camada limite hidrodinâmica. Vamos falar aqui que ela tem uma espessura delta, então y varia de 0 a delta dentro da camada limite. A velocidade varia de 0 em contato com a placa até o infinito, né, na borda da camada limite. Como que a gente faz essa solução, né? A gente faz a solução a partir da equação de Navier-Stokes, conforme está representado aqui, né, na forma vetorial, onde esse dzão maiúsculo aqui, dt, é a derivada total, né? Que está representado aqui embaixo, né? Para a coordenada x. Aí, para fazer a solução, então vamos considerar uma placa plana infinita, perpendicular ao plano do quadro aqui. Aí vamos colocar essas hipóteses que já estão listadas aqui do lado direito, né? Então vamos considerar a regime permanente. A gente já vai ver que até tratando em regime permanente não é tão trivial, né? Quanto mais em regime transiente. Vamos considerar que as propriedades são aproximadamente constantes, considerando viscosidade, densidade, e depois condutividade térmica, calor específico também.
Vamos considerar que é bidimensional em XY, né? Então a placa é muito grande na direção Z. Aí essas três hipóteses aqui, a 4 a 6, são as hipóteses de Prandtl para fazer a solução da camada limite que ele propôs lá em 1900 e pouquinho, né? Então considera-se que a variação da velocidade em x é muito menor do que a variação da velocidade em y. Aí eu vou até fazer um esquema aqui do lado direito para representar isso daí. Isso daí eu vejo que causa um bom tanto de confusão. Então, vamos considerar que a gente tem a nossa placa aqui. Aí vamos considerar que a gente tem um perfil de velocidades aqui. A gente tem um perfil de velocidades. Aí vamos num ponto x. E vamos considerar um ponto x mais dx. X mais dx aqui. Então a gente teria um perfil de velocidades assim. Então, a variação da velocidade de um ponto aqui para esse ponto aqui não é tão significativa em comparação com a variação da velocidade de um ponto aqui com um ponto aqui, né? Então ela varia muito mais nessa direção do que nessa direção aqui. Portanto, ΔU, ΔY muito maior que ΔU, ΔX. Por isso da hipótese 4 aqui. A velocidade em V é diferente de zero, só que ela é muito menor do que U, né? Do que a velocidade na direção x. Por quê? Porque a direção principal do escoamento é na direção x, né? Então, por conservação da massa, se a gente pegar no trecho que o escoamento é laminar, então você teria a integral aqui do escoamento laminar. Se passar um volume de controle aqui, você vai ver que a velocidade que está saindo nessa superfície é menor, então tem que ter uma componente y aqui. Mas a componente y é bem menor do que a componente x da velocidade. Aí vamos considerar também que a pressão é uniforme ao longo de y. Então, o que isso daqui quer dizer, né? Então, voltando aqui, o sistema de coordenadas está definido aqui, né? Y para cima, o x na direção do escoamento, está aqui. Então, está falando que a pressão aqui é igual à pressão aqui, que é igual à pressão aqui, né? Então, a pressão não depende de y. Isso daí vai facilitar na solução, porque a gente vai ter um dp independente de y. Então, facilita bastante a solução. E também a espessura da camada limite é da ordem de alguns microns ou milímetros, né? Então não chega nem na casa de centímetros. Então é razoável, né, fazer essa consideração. Aí vamos considerar que a contribuição de efeitos gravitacionais é desprezível e vamos considerar escoamento incompressível no sentido de Mach menor do que 0,3, né? Então não tem salto não tem onda de choque, não tem salto de propriedade. Então, a partir dessas hipóteses, a gente consegue fazer a solução do problema hidrodinâmico, né? Então, já passando aqui para o lado esquerdo, então a gente vai ter a coordenada x da equação de Navier-Stokes, onde a gente tem o termo convectivo aqui do lado esquerdo, do lado direito a gente tem um termo gravitacional, o termo de pressão e o termo viscoso, né? Que é o difusivo. Então vamos partir para as simplificações, né? Então, voltando aqui. Então, da hipótese 1, a gente tem que é regime permanente. Então, isso aqui é 0 de 1. Da hipótese 3, não tem componente z de velocidade. Então, nem aqui, nem aqui. Da hipótese 3. Da hipótese 7. Aqui é 0 também. O dp dx a gente deixa aqui por enquanto. Aí da hipótese de Prandtl, então a hipótese 4, a gente tem que a variação de u na direção y é muito maior que a variação de u na direção x. Então, a partir da comparação desses dois termos aqui, que eu sinalizei agora, a gente pode desprezar um deles, né? Então, como esse cara aqui é muito maior do que esse cara aqui, a gente pode simplificar aqui. Então, isso aqui vai a zero devido à hipótese 4. Consegue chegar nessa conclusão aqui também a partir da análise de escala, né? Então, legal, a gente conseguiu simplificar bastante a nossa equação. Agora, vamos focar aqui no termo de dp dx. A gente pode ter variação de pressão na direção x. Só que, devido à hipótese 6, o que a gente tem, né? Então, a gente tem que a pressão aqui é igual à pressão aqui. Aí aqui fora da camada limite, o que a gente tem, né? Então a gente tem um escoamento invíncido, porque efeitos de viscosidade são desprezíveis aqui, né? Então o perfil de velocidade aqui é uniforme, então não tem efeitos de viscosidade significativo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar Bernoulli.
Então vamos lá. Então, se a gente aplicar Bernoulli fora da camada limite, da hipótese 6, pressão uniforme em Y. Então, se a gente pegar uma linha de corrente fora da camada limite, então o que a gente vai ter, né? Então a gente vai ter pressão no ponto, falar de ponto X, mais ρ, a velocidade vai ser o infinito, quadrado sobre 2, mais Gz do ponto X, que é igual a pressão no ponto X mais dx, mais ρ, a velocidade vai ser a mesma, né? Está fora da camada limite, mais Gzx mais dx. Então aqui a gente já simplifica esses dois, os termos de energia cinética. Aí vamos voltar lá no nosso esquema. Aí aqui também, conforme foi comentado, né? Se a componente, pela hipótese 5 aqui, se a componente y da velocidade for muito menor que a componente x, a gente não espera que aqui a cota no ponto x mais dx seja muito maior do que a cota no ponto x, né? Até colocamos z lá, mas poderia ter colocado y, né? Mas é a cota, né? Então, acredito que vocês devem estar acompanhando bem. Mas vamos substituir aqui por y. Então, considerando que não tem variação significativa da cota, então a gente pode simplificar esses dois aqui. Então a gente fica aqui P de x mais dx menos P de x igual a zero. Então a gente chega aqui dP dx igual a zero, né? Então a variação de P em x é desprezível, fora da camada limite, né? Mas devido à hipótese 6, então esse daqui aplica para dentro da camada limite também, né? Portanto, isso aqui vale para dentro da camada limite. Então, isso daqui a gente pode desprezar, né? O termo de pressão também, devido a Bernoulli. Então a gente chega numa equação bem mais simplificada, né? Então vamos só escrever aqui embaixo essa equação aqui. Aí vamos passar o ρ dividindo. Então a gente fica com U del U del x mais P del U del y igual a μ por ρ del 2U del y2. É legal. Então essa daqui é a equação governante, já com simplificações, né? Então a gente tenta resolver para obter o perfil de velocidades, né? Então, qual que é o perfil de velocidades? Então a gente vai ter o perfil de velocidades que vai ser dado por U na direção Y mais V na direção J. Isso aqui a gente tem que determinar as duas coordenadas. Como que a gente faz essa determinação? Aí tem alguns modos de fazer a solução, né? Para esse caso clássico do escoamento sobre placa plana. Um dos que é tido como exato é a solução por similaridade. Só que ela não é muito didática de ser apresentada, né? Então vamos passar para uma outra abordagem, que é o método da integral. O método da integral acho que é um pouco mais didático, aí a gente consegue entender melhor. Então vamos iniciar aqui o método da integral. Então vamos aqui para o método da integral da quantidade de movimento. Então a nossa ideia é resolver o escoamento sobre placa plana, né? O perfil de velocidade aqui dentro da camada limite. E a nossa equação governante, que a gente obteve a partir de simplificações da equação de Navier-Stokes, é essa daqui, né? Então, é uma equação diferencial parcial de U e V em x e y. Para fazer a solução pelo método da integral da quantidade de movimento, como que a gente faz? A gente chuta um perfil de velocidades para componente x da velocidade, de modo que ela satisfaça as condições de contorno da camada limite. A partir disso, a gente tenta obter os parâmetros para esse formato, né, para esse perfil. De qualquer modo, uma hipótese importante aqui, que vem lá da solução por similaridade, é que a gente tem um perfil de velocidades, então vamos só representar novamente aqui a camada limite. Então a gente vai ter a placa plana, camada limite aqui, a gente vai ter o perfil de velocidades em um determinado ponto, e em outro ponto a gente vai ter outro perfil de velocidade, né? A partir da solução de similaridade, chega na conclusão de que se representar U por U infinito, onde U infinito é a velocidade longe da placa, como sendo função de Y por delta, onde delta é a espessura da camada limite, né, e ela varia com x, onde x é essa direção aqui é o y. Então chega nessa conclusão aqui, que o perfil de velocidades, nessa forma adimensionalizada, ele é similar, independente do x, né, contanto que esteja em regime laminar ainda. Então, ele só vai esticando para cima, né? Então, o perfil de velocidade aqui no ponto x1 é dado por essa expressão e no ponto x2 é dado por essa expressão aqui, né? A variação é que o ΔI nesse ponto é diferente do ΔI aqui nesse ponto, né? Então, isso aqui é uma das principais considerações, né? Então, a gente considera um perfil de velocidades U por U infinito como sendo função de y
por delta. Aí, que formato que ele vai ter, né? Vamos ver aqui quais condições de contorno que devem ser satisfeitas. Então, condições de contorno. Bom, condição de contorno 1, condição de não deslizamento na parede, né? Então, a gente tem U de y igual a zero é igual a zero. Aí daqui a gente tira aqui U por U infinito para y igual a zero, tem que ser igual a zero. Condição de contorno 2, U de y igual a delta, então aqui na borda da camada limite, né? Nesse ponto, a velocidade tem que ser igual a U infinito. Então, U infinito. Então daqui a gente tira aqui U por U infinito para y igual a delta igual a 1. Então a gente já tem outra condição de contorno. Uma terceira condição de contorno que a gente consegue tirar direto aqui a partir da avaliação, né, do perfil de velocidade, o que é? Que a derivada da velocidade em y igual a delta é igual a zero, né? Então, del u, del y para y igual a delta igual a zero. Então, daqui a gente tira aqui a derivada de u em relação ao infinito del y para y igual a delta igual a zero. Como aqui a gente tem a variável independente é y por delta, vamos reescrever esses termos aqui do lado direito como y por delta, né? E aí a gente já deixa na forma adimensional. Então, no primeiro caso aqui, esse aqui, né? U por U infinito para y igual a zero é igual a U por U infinito para y por delta igual a zero, né? Aqui a gente só passa o delta aqui dividindo, então a gente fica com U por U infinito para y por delta igual a 1. E nesse último caso aqui, então a gente tem derivada de U por U infinito em relação a y por delta, e em y por delta igual a 1 é igual a zero, né? Então são equivalentes essas condições de contorno. Aí tem uma quarta condição de contorno que a gente obtém a partir da equação governante, né? Que é essa daqui, que a gente está querendo resolver. Então vamos até copiar a equação governante aqui. Vamos só colocar a explicação dela aqui, né? Explicação não, a origem dela, né? Só reorganizando. Então a partir da equação, da simplificação da equação de Navier-Stokes para escoamento sobre placa plana, escoamento laminar. Então a gente chegou nessa expressão aqui, né? Está representada aqui embaixo. Aí em y igual a zero, o que a gente vai ter, né? Então uma quarta condição de contorno. Para y igual a zero, condição de não deslizamento, isso aqui é zero. Para y igual a zero, para a parede que não tem injeção de fluido, isso aqui também é igual a zero. Então a gente tem que a derivada segunda de y em y igual a zero, né? Então a gente pode colocar aqui. Então da equação governante, se quiser até colocar uma indicação aí, então a gente tem que del 2u, del y2 para y igual a zero, é igual a zero. De novo. Por quê? Porque em y igual a zero isso é zero e isso é zero, né? Então a gente consegue chegar que a derivada segunda em y igual a zero. Aí colocando isso aqui na forma dimensional, então a gente tem 4 condições de contorno, né? O perfil de velocidades aqui, a gente não espera que eles tenham um formato muito complicado, né? Então a gente pode assumir como sendo polinomial. Então temos 4 condições de contorno, 4 equações, a gente pode assumir um perfil de polinômio de terceira ordem, né? Então vamos lá. Então assumindo U por U infinito como sendo A mais B, y por delta, mais C, y por delta 2, mais D, y por delta ao cubo. Aí a gente vai determinar o A, B, C e D a partir das condições de contorno aqui, né, que a gente listou. Então vamos só organizando aqui embaixo. Então da condição de contorno 1, a gente tem que 0 que é igual a A, os outros aqui vai dar 0, né? Condição de contorno 2, a gente tem que 1 é igual a A mais B mais C mais D. Condição de contorno 3, a gente tem que 0 é igual a 0 mais B mais 2C mais 3D. E a condição de contorno 4, a gente tem que 0 é igual a 0 mais 2C mais 3D, 0. Então a gente chega no valor de A e de C. Aí C igual a 0, aí daqui a gente consegue chegar no valor de B e D. Então a gente chega nessas constantes aqui, A igual a 0, B igual a 3 sobre 2, C igual a 0, D igual a menos meio. Aí só substituindo aqui no perfil, chegamos no perfil de velocidades, né? Quase. Por quê? Porque a gente não conhece a espessura da camada limite. Daí que vem a metodologia da integral ao longo da camada limite, né? Integral de quantidade de movimento. Por isso que o termo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar integrar essa equação aqui, a nossa equação governante, de modo que a partir dela a gente obtenha uma expressão para o delta e com isso a gente consiga fazer a substituição aqui na nossa equação do perfil de velocidade. Aí com essa equação do perfil de velocidade a gente joga lá na nossa equação de energia para determinar o perfil de temperatura e com isso o coeficiente de transferência de calor.
Então vamos voltar para essa equação aqui, né? Então voltando para essa equação aqui, então o que a gente tem, né? Então a gente tem U del x mais V del U del y, que é igual a mi por ρ del 2U del y2. Legal. Então nosso objetivo é integrar essa equação aqui ao longo da camada limite, de modo que um dos extremos seja o delta, né? Com isso aparece o delta, a gente determinando o delta, a gente substitui aqui e chega no perfil de velocidades, né? Então a gente vai fazer meio que uma integral parcial, porque a gente poderia fazer integração se fosse derivada exata, né? Mas é uma aproximação. Então nossa ideia aqui é fazer a integração de 0 a delta. Então seria equivalente a uma integral parcial, então seria uma integral del y dessas equações. Só que aqui aparece produto de uma função vezes a derivada de outra função, né? Aí, nesse caso aqui é da mesma função, nesse caso aqui de funções distintas, né? Aí seria interessante se a gente conseguisse utilizar o teorema fundamental do cálculo. Então é interessante reescrever essa equação aqui, ao invés de ser o produto de uma função vezes a derivada de outra função, escrever como a derivada de uma função, né? Então vamos fazer só essa alteração, que aí facilita um pouco. Então aqui a gente consegue reescrever esse termo aqui como sendo del U2 del x menos U del U del x, e esse segundo termo aqui como sendo del UV del y menos U del V del y. É só se fizer derivada do produto desse daqui e subtrair desse cara e desse cara, a gente vai chegar na equação de cima ali, né? Então é só uma passagem. Aí do lado direito aqui continua a mesma coisa, então a gente fica com mi por ρ del 2U del y2. Aí a gente pode combinar os termos que estão multiplicando por menos U. Aí o que é esse cara aqui, né? Aí se a gente pegar a conservação da massa, equação da continuidade, então vamos só escrever a equação da continuidade aqui embaixo. Então só colocando aqui rapidinho, né? A conservação da massa na forma diferencial, então a gente tem del ρ del t mais divergente de ρv igual a zero. Então, regime permanente é o primeiro termo aqui vai para zero, né? Aí dá a hipótese 2 de ρ aproximadamente constante. Isso aqui a gente fica do divergente, então a gente fica com o divergente de V. Então a gente chega nessa equação aqui, embaixo. Aí como é bidimensional, né? Pela hipótese 3, então a gente fica com esse termo aqui igual a zero. Então isso aqui é igual a zero, né? Da continuidade. Então a gente simplificou isso aqui, né? Então a nossa ideia é fazer a integração das equações de 0 a delta. Facilitou um pouco, né? Porque aqui já apareceu uma derivada em y e desse lado aqui a gente tem uma derivada em y também, né? Então, vamos fazer a integração ao longo da camada limite, para ver se a gente consegue uma expressão para delta. Então, a gente tem essa equação aqui, onde isso aqui a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo. Aí, se a gente considerar que a gente está considerando, né? Hipótese 2, que as propriedades são aproximadamente constantes, a gente tira um mi por ρ, viscosidade cinemática. Então a gente fica com um teorema fundamental do cálculo aqui, né? Então a gente pode fazer essa integração. Então vamos fazer esses passos aí. Então aqui a gente fica com UV calculado em delta menos UV calculado em zero, y igual a zero, né? Então y igual a zero, que é igual mi por ρ del U del y calculado em delta menos del U del y para y igual a zero. Aí se a gente voltar lá nas nossas condições de contorno, que a gente utilizou até para determinar o perfil de velocidade, o que a gente tem, né? Então a gente tem que a velocidade em y igual a zero é zero, e a gente tem que a derivada da velocidade em y igual a delta é zero, né? Então se a gente voltar aqui, então o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem a velocidade x e y em y igual a zero, isso aqui é zero, né? Pela condição de contorno mesmo, isso aqui já é zero. Aí da terceira condição de contorno, a gente viu que isso daqui também é zero, né? Por quê? Porque a gente tem a placa aqui, variação da velocidade. Aí aqui na borda da camada limite, a variação da velocidade em y é zero, né? Porque aqui ela já está um infinito dentro da camada limite, fora da camada limite ela também está um infinito, né? Então esse cara aqui também é zero. Então a gente simplificou, né? Só que apareceu esse cara aqui, né? É como que a gente simplifica ele? A gente consegue simplificar a partir da consideração da equação da conservação da massa. Então, vamos obter esse termo a partir daqui. Então, essa daqui é a equação da conservação da massa, né? Já colocando as simplificações. Aí, se a gente fizer a integral ao longo da camada limite também, então a gente vai ficar com a integral de 0 a delta no segundo termo. A gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo.
primeiro termo a gente não sabe, né? A gente fica com 0 a delta, del U, del X, del Y, mais V calculado em Y igual a delta, menos V calculado em Y igual a 0, que é igual a 0. Aí da condição de a placa não está injetando fluido, né? Então isso aqui é igual a 0. Aí, o que a gente pode fazer, né? Então a gente pode multiplicar a equação inteira por U infinito. O que é isso? É U de Y igual a delta. Por quê? Porque agora o que a gente obtém? Então a gente obtém o infinito V de Y igual a delta, que é igual a UV de Y igual a delta, então, que é esse termo aqui, né? Multiplicando por o infinito. Aí a gente só passa isso daqui para o outro lado da equação. Então a gente fica com menos, o infinito é constante, né? Então a gente pode passar para dentro da derivada e da integral e da derivada, a gente fica com del U, o infinito, del X, del Y. Então, a gente chegou nesse termo aqui, né? Que é esse termo aqui que a gente queria obter. Então, a gente substitui esse termo aqui naquela equação, aí vamos combinar a integral e a derivada, aí a partir daquele perfil de velocidades que a gente obteve, a gente consegue fazer a integração, né? Então, vamos lá. Então, a gente chega nessa expressão aqui, só substituir, né? Aí a gente pode combinar esses dois termos aqui. Aí agora a gente pode substituir o perfil de velocidades que a gente obteve anteriormente, né? Então só copiando aqui do lado. Então a gente obteve isso daqui, né? Então a gente pode dividir, multiplicar e dividir aqui por U infinito ao quadrado. Aqui a gente vai ficar com U infinito ao quadrado. Integral de 0 a delta. Quer dizer, a gente já pode escrever como sendo função de y por delta, né? Então vamos fazer a integral de 0 a 1 do que, né? De del x, a gente vai ficar com U por U infinito, U por U infinito menos 1. Aí aqui a gente coloca um delta, del y por delta. Então é a derivada desse cara aí, né? E aqui do lado direito também a gente pode escrever nesse formato aqui, né? Que aí já fica no formato da equação que a gente obteve. Então a gente multiplica e divide por U infinito e multiplica e divide por delta. Então isso aqui a gente até consegue estimar, né? Esse termo aqui do lado direito, a partir da derivação e considerando em y por delta igual a 0. Né? Então, derivando isso daqui em y por delta, a gente vai ter igual a 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 y por delta ao quadrado. Calculando y por delta igual a 0, a gente fica só com 3 sobre 2. Né? Então, a gente chega nesse termo aqui. Essa integral aqui, a integral é ao longo de y por delta, né? Então, y por delta a gente considerou que não depende de x, então a gente pode tirar essa derivada aqui para fora, né? Aí o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com um polinômio de y por delta aqui e um polinômio de y por delta aqui. Então a gente consegue fazer essa solução, né? Então só fazendo essa passagem, então a gente vai ficar com delta integral de 0 a 1. Aí só substituindo o polinômio. Então a gente chega nessa expressão, né? Se quiser aqui até fazer uma mudança de variável, sei lá, chama y por delta de eta, por exemplo. Aqui você vai ter um polinômio de terceira ordem e um polinômio de terceira ordem, né? Então vai dar um polinômio de sexta ordem. Integrando vai dar um polinômio de sétima ordem. Então fica uma expressão meio grande, mas você consegue resolver com facilidade, né? Só fechar as chaves aqui. Então, já fazendo esses passos aí, né? De cálculo 1. Então, só substituindo o perfil de velocidades. O perfil de velocidade está ali em cima, né? Aí fazendo a multiplicação. Então, conforme está aqui, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente chega nesse polinômio aqui, né? De sexta ordem. Fazendo a integração, a gente chega num polinômio aqui de sétima ordem. Sétima ordem aqui. Mas ele é de 0 a 1, né? Então, é só fazendo esse cálculo dentro do limite, dá menos 39 por 280. Aí, isso daqui é uma constante, então sai para fora da derivada. Isso aqui sai para fora da derivada. Reparem que aqui eu passei o infinito dividindo e o delta multiplicando, né? Para o outro lado. Aí desse lado aqui ficou delta dx igual a μ por ρ, o infinito 140 por 13, né? Então agora a gente chegou numa expressão para determinar delta, que é o que a gente queria, né? Porque com delta a gente substitui aqui nessa expressão aqui, né? E a gente chega no perfil de velocidades, que a gente está querendo substituir lá para determinar o perfil de temperaturas, né? Então aqui é uma equação diferencial ordinária de delta em x. A gente consegue fazer por separação de variáveis, né? De maneira relativamente simples. Então a gente tem, só colocando aqui do lado, né? Então a gente fica com delta d delta, que é igual a μ por ρ, o infinito, 140 por 13 dx. Aí integra os dois lados, né? De 0 a x. Então só representando
Então a gente vai ter a camada limite aqui, começa a crescer, então aqui a gente vai ter um delta e aqui a gente vai ter um x, né? Então para x igual a 0, delta igual a 0, então integrando aqui a gente fica com delta 2 calculado de 0 até delta. Então porque em x igual a 0, delta igual a 0, né? Em x igual a x, delta igual a delta, que é igual a μ por ρ ao infinito, 140 por 13, x sobre 2, né? X calculado de 0 a x. Então, chegamos na solução, né? Agora só passa 2 multiplicando e a gente fica com uma expressão para delta, né? Aí só rearranjando aí, colocando numa forma dimensional, né? Qual que seria a forma dimensional? Pode ser x, delta por x, né? Então, dividindo os dois lados aqui por x quadrado, a gente chega numa expressão tal que delta 2 por x2, que é igual a delta por x quadrado. Do outro lado aqui, o que a gente vai ter? Então a gente vai ter 240 por 13 dividido por ρ, o infinito x, dividido por μ. Se vocês separarem, isso aqui é o número de Reynolds, considerando o comprimento característico x. Então a gente chega numa expressão de delta por x igual raiz de 240 por 13 sobre Reynolds x elevado a meio. Então, isso aqui é a expressão para a espessura da camada limite, né? Então, a espessura de delta varia com x, a gente chega consegue chegar no perfil de velocidades que a gente estava tentando chegar, né? Onde o Reynolds é dado como ρ, o infinito x, por viscosidade dinâmica. Então, só reescrevendo o perfil de velocidades aqui, u por u infinito, 3 sobre 2y por delta, menos 1 sobre 2y por delta, ao cubo. Aqui a gente só não tinha o delta, né? Só que aqui, a partir da integração da equação governante, que era aquela equação lá de u del x mais v del u del y igual a μ por ρ del 2u del y2, a gente conseguiu chegar numa expressão para delta, né? A gente integrou, colocando o limite de integração para aparecer o delta, apareceu uma equação diferencial de delta, que é essa daqui, fizemos a solução, então chegamos numa expressão aqui para delta, né? Então, essa aqui é a variação de delta com x. Aí com isso a gente consegue determinar o perfil de velocidade. Aí só lembrando onde a gente quer chegar, né? Então, agora a gente vai pegar e substituir esse perfil de velocidades na equação da energia para tentar chegar no perfil de temperatura, né? Aí chegando no perfil de temperatura a gente consegue determinar o coeficiente de transferência de calor. Então a gente quer substituir aqui. Aí vamos fazer isso na próxima aula.